vídeo nós iremos tratar do assédio moral no trabalho. Não é? No local de trabalho, imagina-se que os trabalhadores atuarão com suas forças para produzir resultados projetados pelos patrões, sem deixar de observar que estabelecem eles, os trabalhadores, vínculos entre eles, certo? Esses vínculos aí podem ser de companheirismo, de aprendizagem, de subordinação e às vezes até de conflito, devendo todos esses relacionamentos serem mantidos em alto nível de respeito e consideração, e não ele declinar para o lado do desrespeito e da desconsideração humanitária ou da indignidade humana, ferindo a igualdade entre os seres humanos. Esse desvirtuamento aí, ele acaba o quê? Apontando alguns desvios de personalidade dos relacionamentos, avançando para patamares de improdutividade, causando sofrimento e descontentamento para um ou algum dos envolvidos, porque às vezes pode ser vários trabalhadores os perseguidos aí, né? Até todos os trabalhadores pelo o chefe de seção, às vezes o próprio dono da empresa, não é? Pode praticar o assédio. Então, emergindo o assédio aí, os aborrecimentos, as aflições, as importunações, as ofensas à integridade psicológica, moral, social, familiar ou física, e a pessoa que sofre aí é o trabalhador que está sofrendo esses ataques, está passando por esses ataques. Entre duas ou mais pessoas, então, emerge aí o assédio moral como conduta abusiva e repetida ou repetitiva, seja por meio de palavras, ações concretas, omissões variadas, gestos ou escritos, transpondo os limites das funções de trabalho, das funções laborais, objetivando ferir a autoestima, a autodeterminação, a evolução na carreira e a estabilidade emocional do outro empregado, podendo também degradar o ambiente de trabalho. Em linhas gerais, a lesão causada na personalidade da pessoa por afronta à integridade física, moral, psicológica, familiar, social, pode causar diversos empecilhos, acumulando aí feridas na sua integridade, nas suas integridades, né? E desestabilizando ele psicologicamente e profissionalmente, causando instabilidades idôneas para o afastamento e a ineficiência laboral. A pessoa não consegue desenvolver a sua atividade, não consegue trabalhar, às vezes tira de atestado, acaba aquela vontade de trabalhar, todo aquele desejo, aquela ideia de formar time com aquele grupo ali, para poder produzir, para poder trazer o seu melhor. Isso tudo acaba que deságua na improdutividade, deságua em feridas, em lesões de direitos passíveis de indenização. Então, o empregador, às vezes, ou o assediador, que não, pode não ser, pode ser até um colega de trabalho, ele se vale do quê? Insultos gratuitos, sem qualquer embasamento teórico, gritos desproporcionais à realidade momentânea, humilhações públicas sem qualquer lógica, propagação de boatos de forma direta ou por artifícios, o isolamento proposital e claramente desnecessário da pessoa, a recusa na comunicação direta, não quer falar com a pessoa, evidentes propagações de fofocas e promoção de exclusão social para atingir essa pessoa, até uma definição normativa do Conselho Nacional de Justiça que define o assédio como sendo um processo contínuo e reiterado de condutas abusivas que,
independentemente da intencionalidade, atenta contra a integridade, identidade e dignidade do trabalhador, dignidade humana do trabalhador, por meio da degradação das relações socioprofissionais e do ambiente de trabalho, exigência de cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, de discriminação, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação ou abalo psicológico. Até o Conselho Nacional de Justiça teve que trazer uma noção diante da ocorrência jurisprudencial que oscilava entre um tema e outro, exigindo às vezes alguns elementares, outras vezes não. É tão absurdo o assédio sexual que ele recebeu diversas denominações. Então, ele pode ser chamado, é chamado pela jurisprudência, de terror psicológico, perseguição pavorosa, incômodo laboral interminável, importunação interna no trabalho, aborrecimento do colega de trabalho, molestação laboral, relação abusiva no trabalho, aperreio no serviço, desestabilização psicológica no trabalho, violência psicológica extrema, tormento laboral, psicoterror no trabalho, etc. Tem outras denominações para relatar esse sofrimento do trabalhador. Em todas essas denominações, sem exceção, visa retratar o difícil posicionamento em que se encontra o trabalhador ofendido e lesado, com dificuldades em desenvolver suas próprias atividades laborais, perdendo o gosto, não é? Até pela profissão. Os objetivos aí do assediador, ele quer fazer o que com isso daí? Ele, na verdade, às vezes tem transtorno mental, desequilíbrio emocional, não é? E conta com um número incalculável de possibilidades dele ser o problemático, certo? Um problema de caráter, muitas vezes. Então, para o assediador nas suas investidas, o objetivo é que o empregado apresente o seu desligamento, que ele sinta as humilhações em público, não é? Que seja execrado e até peça então a exoneração, que apresente um indicativo discriminador de ordem, certo? Então, essa apresentação de indicativo de discriminação de qualquer ordem, ele traz isso daí para o trabalhador tentar assimilar essa situação. Todo o cenário pode ser reconhecido pelas práticas covardes, pusilânimes do assediador, o qual sempre se habilita para reiterar as humilhações. Por isso que elas são repetitivas, apresentando argumentos improváveis para concluir com a ridicularização da vítima, apontando suas formas de expressão para o menosprezo do outro e de sua inferiorização ou mesmo seu rebaixamento. Isso é um absurdo, até para reproduzir essa situação aí. Então, nesse contexto aí de trabalho, de hierarquia, de assimetria de poder, os polos têm total desequilíbrio, não é? E causa a destruição da reputação do trabalhador, não é? Que desenvolve aquela atividade. A perturbação na estabilidade do desenvolvimento de sua função acaba carreando para essa conclusão aí, carreando até para o abandono do cargo por exaustão no avanço das ofensas, que são imposições injustas, né? Pessoalmente, sem compreender a ocorrência ao seu redor, a vítima sempre acarretará prejuízo para a empresa com seu afastamento. E para ele vai arcar com esses sofrimentos físicos que terão consequências psicológicas com desdobramento da família, no meio social, no profissional, não é? Sempre que ocorrer o assédio, nós precisaremos ter o quê? A repetição, a intencionalidade do assediador, a temporalidade para marcar a ocorrência durante a jornada de trabalho, a degradação deliberada das condições de trabalho, a intensidade da violência psicológica, a gravidade, né, para o homem mediano
agressões. Então, ela pode ser, o assédio pode ser vertical, que é de cima para baixo, e no caso de baixo para cima, e pode ser horizontal entre os trabalhadores. O patrão assedia o empregado pode assediar o patrão, uma vertical ascendente, num caso bem específico. Na verdade não é o patrão, a pessoa sofre por uma chefia entre aqueles trabalhadores, um deles passa a tratar ele como incompetente, a propalar essa ideia e acaba abalando, e com a intenção de abalar a pessoa para desistir do cargo que ela foi eleita lá, não é, a exercer, e acaba sofrendo, não é, com essa discriminação, com essa colocação que vitimiza ele, não é? Isso é terrível, é uma situação terrível. Os trabalhadores, então, eles têm muita situação. Quando a empresa tem uma complexidade na sua constituição, a gente coloca até um hospital, por exemplo, que envolve vários profissionais. O hospital tem médico, residente, estagiário, estudantes de medicina, equipe de enfermagem, técnico de enfermagem, assistente dos médicos, secretário de médico, auxiliares de enfermagem, dirigentes, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais, nutricionistas, pessoal do escritório, documentação, contratação, o pessoal da contabilidade, o pessoal da radiologia, o técnico de radiologia, o médico, eles têm a parte da documentação, aquele secretariado todo também, né, nós temos o pessoal da limpeza, o pessoal os motoristas, a equipe de segurança, então os membros do clero, os voluntários no hospital, assessoria jurídica, todos eles podem sofrer, até o voluntário pode sofrer assédio. Então, esse assédio não tem limite, não precisa ser só o trabalhador. Então, essa situação de vulnerabilidade é que vai caracterizar o assédio. Precisamos chamar a atenção que o maior problema do assédio são as provas, a dificuldade em reunir provas contra o assediador. Daí a necessidade, não é, de montar, ouvir, filmar, trazer testemunha para que seja comprovado o assédio, evitando os casos também de falso assédio, que a gente pretende tratar em outro vídeo. O assédio moral organizacional também, que a gente pretende tratar em outro vídeo. E um pouquinho de casos de assédio, por exemplo, um local de trabalho que coloca lá para ir ao banheiro em 5 minutos, para evitar que a pessoa fique no banheiro. Então isso é complicado, porque é assédio. Agora, algumas situações, por exemplo, a pessoa que trabalha no posto de enfermagem que precisa distribuir a medicação, se a pessoa estiver mal de estômago e precisar de passar tempo no banheiro, nesse caso comunicar a chefia, para evitar problema, porque tem algumas funções que não permitem isso daí, não é? Apelidos em ambiente de trabalho é outro tipo de assédio. Então, a pessoa já recebe o nome civil para ter o tratamento pelo nome civil. Todos dispensam apelidos ou apodos, né, em espanhol. Então, essa ideia de colocar apelido aí, ela é contraproducente, ela é constrangedora e geralmente pega a qualidade negativa da pessoa, certo? Ainda que seja positiva, às vezes na hora de fazer a adequação do apelido, ele acaba saindo errado, como a pessoa que colocou num funcionário muito eficiente, e eles falam ligado no 220, o outro quando era muito eficiente também com a apelidade de Gardenal, quer dizer, já começa a ser pejorativo aí, ou todos os apelidos são pejorativos, e também xingamentos, não é? Cobranças em públicos, cobranças de metas, tudo isso aí acaba sendo um tipo de assédio já no âmbito organizacional. A CIPA, não é? Que é a Comissão Interna de Prevenção e Acidente de Trabalho, ela foi a ela sugerida e imposta por portaria do Ministério do Trabalho, que acrescesse o A+, CIPA, A+, para significar que o assédio também tipifica um tipo de acidente de trabalho
gravíssimo, que leva a pessoa a se afastar do trabalho. Isso é por demais interessante, não é? Então, o assediador precisa de se defender do seu superior que tem prepotência, não é? Então, impõe algumas obrigações que não podem ser exigidas, e isso tudo sempre vai acabar em indenização para o empregador, que deve prestar atenção sobre os dados que existem sobre essa ocorrência vergonhosa de assédio no ambiente de trabalho, não é? Então, por esse vídeo era isso daí sobre assédio moral.